Jesus disse que o pastor é o anjo da igreja? Republique esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Sim, Jesus diz aos anjos da igreja em que ele escreve na Ásia. Ele diz ao anjo da igreja em Esmirna. E assim, durante as 7 igrejas, ele chama o mensageiro daquela igreja de anjo. Exatamente porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, Jesus está chamando o pastor daquela igreja de mensageiro. Observe que ele não está escrevendo à igreja. Jesus está escrevendo ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, porque é ele que primeiro recebe a revelação, a instrução, a direção. Por isso, a igreja precisa obedecer ao pastor, porque a revelação vem para ele, ao anjo da igreja. E toda a revelação que o anjo da igreja recebe precisa estar baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Efésios, no capítulo 4 e versículo 8, que ele mesmo deu uns para. Aí ele diz para apóstolo, ele diz para profeta, ele diz para evangelista, ele diz para pastores e mestres. Está em Efésios 4, a partir do versículo 8. Jesus é que chama para o pastorado. No livro de Hebreus, e eu quero ler com você, porque algumas pessoas estão duvidando, eles leem pouco. As pessoas que não leem a Bíblia, que elas são ensinadas nas igrejas delas assim, ó, lê tal e tal e tal versículo, porque os seus líderes estão desviados, longe de Deus, e eles não acreditam que existe chamado pastoral. Mas eu vou ler o texto para você. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha o versículo 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Jesus chama os pastores de anjos, porque anjo significa mensageiro. É o pastor que tem a mensagem da igreja. Por isso que quem deve pregar mais vezes na igreja é o pastor da igreja. Pastores que ficam chamando pregadores, pregadoras, missionários para pregar, ele está saindo da sua responsabilidade, porque a responsabilidade da igreja é do mensageiro, é do pastor, e pastor foi chamado por Jesus.